Agora 2h19. Cartório Eleitoral de Piuí defende urna eletrônica. Após boatos sobre uma possível manipulação do sistema de votação por meio das urnas eletrônicas em redes sociais, o Cartório Eleitoral de Piuí esclarece que o sistema é inviolável. A ação para informar os eleitores sobre a segurança desse processo está sendo incentivada pelo Tribunal Superior Eleitoral, com o intuito de que esses boatos não venham comprometer a credibilidade da Justiça Eleitoral e nem colocar o eleitor em dúvida sobre a sua contribuição para a democracia com o seu voto. O Tribunal Superior Eleitoral destaca que a urna eletrônica está em utilização desde 1996 e que, nesses 18 anos, o sistema de votação revelou-se absolutamente seguro e passível de ser auditado para aperfeiçoamentos. Pesquisa de opinião pública realizada pelo Instituto Nexus logo após as eleições municipais de 2008 mostrou que 97% dos eleitores confiam na urna. O tribunal lembra que a lei número 9.504 de 97, Lei das Eleições, determina a apresentação aos partidos políticos, à Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, e ao Ministério Público Federal de todos os programas que são utilizados nas urnas eletrônicas e sistemas correlatos, a partir de 180 dias antes das eleições. Ao final, esses programas são compilados e lacrados em sessão pública. Todos os códigos-fonte que originam os programas que vão para as urnas e os próprios programas compilados são lacrados com resumos digitais e assinaturas digitais. Ao final deste processo, todos os programas, incluindo os códigos-fonte e as assinaturas digitais, são gravados em mídia não regravável, a qual é lacrada fisicamente pelos presentes, com rubricas, e armazenada no cofre do Tribunal Superior Eleitoral. Esse procedimento de lacração, tanto lógico quanto físico, assegura que todas as 500 mil urnas eletrônicas tenham exatamente a mesma versão de software. Isso permite que, antes ou depois da votação, a integridade e autenticidade dos programas instalados possam ser verificadas em qualquer urna do país. Estamos recebendo nos estúdios da 104 FM a chefe do Cartório Eleitoral da Comarca de Piuí, Nélia Mota. Boa tarde, Nélia. Boa tarde, Roseli. Boa tarde, ouvintes. Nélia, eu gostaria que você falasse destes boatos que circulam pela internet. Bom, Roseli, os adeptos às redes sociais, né, os WhatsApps e afins, já devem ter recebido a mensagem de amigos e conhecidos, e nós da Justiça Eleitoral, com certeza, nos sentimos incomodados, porque essa notícia põe em xeque a credibilidade da instituição para a qual nós trabalhamos. E essa mensagem é boato. Tá? É um boato embasado em falta de informação. São teorias que são difundidas pelos meios de comunicação, falando da segurança do processo eleitoral brasileiro, sem que haja qualquer respaldo técnico ou legal. A Justiça Eleitoral, Roseli, possui 500 mil urnas eletrônicas em operação no Brasil. E em Minas Gerais, nós temos 45 mil e mais 5 mil urnas de contingência. Assim, é fácil nós concluirmos que não existem urnas suficientes no estoque para que sejam substituídas. O rumor que tem é que o TSE está mandando urnas eleitorais para os municípios já preparadas no TSE para serem utilizadas. É bom eu dizer que o TSE nunca preparou urnas para as eleições. Cada cartório eleitoral é que prepara as urnas eletrônicas do município para a qual ele é responsável. A carga, ou seja, a inserção das mídias nas urnas, é feita em audiência pública, para a qual são convocados partidos políticos, coligações, candidatos, Ministério Público e OAB. E esses sistemas são testados nessas audiências. Ok, Nélia, estas urnas então são seguras? São. Eu posso te garantir, Roseli, que essas urnas são indevassáveis. Elas passam sistematicamente por testes de segurança que nos permite dizer que o nosso processo eleitoral é totalmente seguro. Eu tranquilizo a nossa população quanto a essa comunicação que teve nessas redes sociais.
A urna eletrônica, ela conta com diversos mecanismos que o próprio eleitor ou essas entidades que eu citei para vocês pode verificar em relação à sua segurança e à corretude desse sistema. A Justiça Eleitoral utiliza o que há de mais moderno em termos de segurança da informação para que nós possamos garantir a integridade, a autenticidade e, quando necessário, o sigilo. Esses mecanismos já foram postos à prova durante os testes públicos de segurança, nos quais nenhuma tentativa de adulteração dos sistemas ou dos resultados de votação obteve êxito. Além disso tudo, nós temos mecanismos de auditoria e verificação que podem ser efetuados por candidatos, coligações, Ministérios Públicos e OAB, e também pelo próprio eleitor, né? A gente sabe que no próximo dia 25 agora, um dia antes da eleição, ocorre o que a gente chama de votação paralela. O que é essa votação paralela? Na véspera da eleição, em audiência pública, são sorteadas, em Minas Gerais, o TRE sorteia algumas urnas para verificação. Essas urnas já estão preparadas para a votação. Neste momento, elas são conduzidas ao Tribunal Regional Eleitoral, substituídas por outras preparadas no próprio município, com os mesmos procedimentos das originais, e em cerimônia pública, as urnas sorteadas são submetidas à votação, na mesma condição em que ocorreria na sessão eleitoral, mas com o registro em paralelo, em um papel, como se fosse uma votação por papel, dos votos que serão depositados na urna eletrônica. Cada voto é registrado numa cédula de papel, em seguida replicado na urna eletrônica, tudo registrado em vídeo. Ao final do dia, no mesmo horário em que se encerra a votação, é feita a apuração das cédulas de papel, comparado o resultado da cédula com o boletim de urna. É um procedimento bastante simples e que coloca em xeque o que foi depositado na urna com os votos, né? Seria um teste, então? É um teste. Ele é chamado de auditoria e é feito toda vez, um dia antes da votação é feito o sorteio e no dia da eleição é feita essa auditoria. Também em audiência pública, presentes todas essas pessoas que eu já falei. Sim. Outro mecanismo também que é bastante simples de se verificar é conferir o boletim de urna. Ao final da votação, o boletim de urna, com a apuração dos votos, ele é afixado em cada sessão eleitoral. E pode ser comparado este boletim com os resultados que foram enviados ao TRE. Sim. E outra coisa que eu acho importante a gente colocar que não é possível a execução de aplicativos não autorizados na urna eletrônica. Não é possível também modificar nenhum aplicativo da urna. Essa urna, gente, utiliza o que há de mais moderno quanto às tecnologias de criptografia, assinatura digital e resumo digital. Todos os dados que alimentam a urna eletrônica, como todos os resultados produzidos, são protegidos por assinatura digital. Não é possível modificar os dados de candidatos e eleitores presentes na urna. Da mesma forma, não é possível modificar o resultado da votação contido no boletim de urna. A urna eletrônica não é vulnerável a ataques externos. É um equipamento que funciona de forma isolada, não possui mecanismo que possibilite sua conexão à rede de computadores como a internet. Além disso, as mídias que são utilizadas pela Justiça Eleitoral para a preparação das urnas e gravação de resultados são protegidas por técnicas modernas de assinatura digital. Não é possível a um atacante modificar qualquer arquivo presente nessas mídias. Então está mais do que provado que realmente as urnas eletrônicas são sim muito seguras. Onélia, desde a implantação da urna eletrônica, que a gente falou agora há pouco, 1996, há 18 anos, quantos e quais são os casos de suspeita de fraude identificados pelo Tribunal Superior Eleitoral? Bem, Roseli,
a urna eletrônica foi implantada nas eleições brasileiras de 1996. Nesses 18 anos, são frequentes os casos de suspeita de fraude. No entanto, nenhum caso até hoje foi identificado e comprovado. Essa conclusão é do TSE e também de outros órgãos que, constitucionalmente, têm a prerrogativa de investigar o processo eleitoral brasileiro e que já realizaram auditorias independentes na urna eletrônica, como o Ministério Público e a Polícia Federal. Na verdade, a informatização do processo eleitoral brasileiro conseguiu eliminar uma série de manobras e desvios responsáveis por muitas fraudes nas eleições. Desde o Cadastro Único Computadorizado de Eleitores, em 1985, até a adoção do reconhecimento biométrico do eleitor, são inúmeros os mecanismos de combate à fraude que a Justiça Eleitoral adotou e vem adotando. Sim, Nélia, qual que é o processo feito com as urnas antes e depois da votação aqui em Piuí? Bem, gente, as urnas eletrônicas que serão enviadas aos municípios de Capitólio, Doresópolis e Piuí e que foram as mesmas utilizadas no primeiro turno, lembrando que nós não tivemos nenhum problema em nenhuma urna, não foi preciso nós utilizarmos nenhuma urna de contingência. Essas urnas, foi no sábado passado e no domingo, nós fizemos a geração das mídias e já fizemos o carregamento delas com os dados dos candidatos, dos 2 candidatos que nós teremos em disputa no próximo domingo. Sim, porque em Minas nós não temos votação para governador, será só para presidente. Isso mesmo, é só presidente. No domingo, quem residir em Minas Gerais só vai votar para a eleição majoritária de presidente. Então, já foram carregadas, já foram lacradas. Nós fizemos uma verificação pré-eleição que é obrigatório que em todas as urnas que a gente faça o carregamento, a gente faça um teste para verificar se realmente os eleitores, os candidatos estão ali. As nossas urnas, Roseli, estão em perfeito estado de funcionamento. Está tudo lacradinho e guardado, está sob a guarda da Polícia Militar. Ninguém tem acesso a essas urnas, que serão distribuídas somente no domingo. E após a votação? Elas são recolhidas novamente à Polícia Militar para posterior envio ao TRE, que lá eles têm o período de que tem que ficar guardada esperando alguma impugnação, algum problema que tiver de resultado de eleição, e a partir daí, salvo engano, a partir de 13 de janeiro elas já estão liberadas. Então já não é necessário mais que se guardem as mídias dela. Ah, ok. Nélia, eu gostaria muito de agradecer as suas explicações aqui. Eu acho que não resta nenhuma dúvida para todos os nossos ouvintes sobre a segurança das urnas eletrônicas, e gostaria que você deixasse então um recado para todos os eleitores que no domingo 26 estarão indo às urnas votar aí para presidente. Bom, eu preciso primeiro agradecer a vocês por esse espaço de nos dar oportunidade de esclarecer, de dar ao povo confiança de que ele estará lá votando na urna, exercendo o seu direito, também o seu dever, de uma forma que não tenha fraude. Eu peço a todos que levem o seu título de eleitor, obrigatoriamente, gente, um documento de identidade com foto. O título de eleitor, se tiver. Agora, o documento com foto é obrigatório, para que nós não tenhamos nenhum problema durante a votação. E agradeço a todos por participarem desse processo eleitoral. Piuí, Capitólio, Doresópolis, de uma forma muito bacana, com coordenadores, pessoal que trabalha na eleição, trabalhando de forma muito bonita e limpa. Muito obrigada. Ok, então esperamos, como você disse, que neste domingo 26 a votação transcorra aí tranquila, como foi o primeiro turno em todas as 3 cidades que a comarca de Piuí eleitoral atinge aí, que é Piuí, Capitólio e Doresópolis. Muito obrigada, Nélia, uma boa tarde. Boa tarde, José. Informou o Piuí FM, um compromisso com a verdade. Daqui a pouquinho estarei de volta com outras notícias.